Esta semana, os jornais e mídias do mundo inteiro repercutiram uma fala do ex-presidente americano Barack Obama e também de oficiais da Força Aérea Americana falando sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. Eles deixaram muito mistério no ar sobre alienígenas, a visita de outros seres ao nosso planeta. Enfim, é um assunto assim bastante comentado, bastante discutido, e não existe uma indefinição, mas existem vários relatos deles, de oficiais, que afirmam terem encontrado e visto várias vezes objetos não identificados. Essa é uma questão que a gente não tem todas as informações, não sabe todas as coisas. Nós não cremos em alienígenas. O que nós cremos é que existem outros mundos habitados. A criação de Deus não se restringe ao planeta Terra, nem ao céu onde Deus está com seus anjos. Existem milhões e milhões, milhares e milhares, bilhões e bilhões de planetas em todo o universo. Lembre-se que Deus não foi o Criador. Deus é o Criador. Eu vou, em virtude do tempo, ler apenas 3 textos bíblicos e fazer alguns comentários. Essa é a pergunta: existem outros mundos habitados? No livro de Joel, capítulo 1, verso 6, nós temos a primeira referência, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então imagine uma reunião com Deus, onde vieram os representantes, chamados filhos de Deus, os representantes de todos os mundos habitados. São seres que não sabemos a sua forma, o seu tamanho, mas são formas e tamanhos variados. Vieram para uma reunião. E como representante, o usurpador deste mundo foi Satanás, se colocou entre eles. Mas o foco aqui é os filhos de Deus, planetas habitados onde o pecado jamais entrou. Um outro texto que está em Isaías, o capítulo 45, o verso 11 e o verso 12, se você estudar, fazer uma hermenêutica, uma exegese, melhor dizendo, desse texto, você vai entender. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Essas expressões aqui, os meus filhos, essas expressões estenderam os céus e todos os seus exércitos. Os exércitos celestiais, os filhos de Deus, os céus, está falando aqui desse espaço intermediário, vamos dizer assim, entre o céu e a terra, chamado segundo céu, né? É um universo sideral. O ser humano sequer teve alcance à Lua, está procurando agora um alcance maior com o planeta Marte, são planetas não habitáveis, não habitados também, né? Agora você imagina milhões e milhões nesse universo infinito, que a gente não tem noção, a mínima noção do tamanho. O fato é que Deus tem filhos e filhas nesses mundos habitados, no exército celestial, que significa outros mundos. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, o verso 9, ele diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Esta expressão mundo, cosmos, tanto a anjos como a homens, refere-se também a todo o universo sideral. O planeta Terra é um palco onde acontece o desenrolar do conflito entre Cristo e Satanás. Todavia,
existem muitos planetas onde o pecado não entrou. E nesses planetas também existe a árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E os outros planetas escolheram não seguir o que o ser humano escolheu. Eles têm o livre-arbítrio, mas eles não desobedecem a Deus. Por isso que reina lá paz e harmonia. Por que é importante saber isso? Porque na nossa viagem, na transladação da terra para o céu, nós vamos conhecer o universo de Deus, passando por esse espaço. Mas também durante um milênio seremos como os anjos. Ser-nos-ão concedidas asas e nós alçaremos voos incansáveis como os anjos e nós conheceremos todo o vasto universo criado de Deus. Imagina 1000 anos como os anjos. Que privilégio! Por isso que a Bíblia diz: aquilo que o olho jamais viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes surpresas à nossa espera. Muitos parecem ter a ideia de que este mundo e as mansões celestiais constituem o universo de Deus. Não é assim. Deus tem mundos e mais mundos que são obedientes à sua lei. Esses mundos são dirigidos com referência à glória do próprio Criador. Ao verem os habitantes desses mundos o grande preço que foi pago para resgatar o homem deste pequeno mundo, eles se enchem de assombro, ficam surpresos. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, queridos, nós vivemos aqui na expectativa de um novo céu, depois de uma nova terra, mas também nós vivemos aqui na expectativa de conhecer o universo criado de Deus, os mundos habitados onde o pecado não entrou. Sabe, até a morte de Jesus na cruz havia uma certa dúvida em relação ao amor de Deus e à justiça de Deus. E esses mundos aguardavam para ver o que Deus faria. E quando Deus fez justiça em seu Filho Jesus Cristo, morrendo no lugar do homem pecador, o universo entendeu o pleno amor de Deus. Satanás jamais, após a cruz, jamais teve acesso a esses mundos. E eles então, deliberadamente, livremente escolheram continuar servindo a Deus e obedecendo a sua lei. Este mundo caído, o mundo que nós vivemos, não é o plano de Deus. Logo esse mundo será renovado, transformado, e nós nos uniremos aos nossos irmãos de outros mundos para viver em plena harmonia no universo criado de Deus. Que Deus te abençoe, que você viva cada dia na expectativa de não apenas ir para o céu, mas também de conhecer os outros planetas, onde outros seres habitam em plena paz, alegria, em harmonia com Deus e a sua lei. Que Deus abençoe você nessa jornada. Um grande abraço.